tá na hora da gente falar sobre a eleição que começa amanhã. Aliás, a votação normal acontece amanhã. Tem muita gente que já votou antecipadamente, porque nos Estados Unidos tem o voto antecipado. Mas amanhã a gente vai começar a descobrir quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, se é o Trump ou se é a Kamala Harris. Isso é especialmente importante porque isso tem reflexos também no Brasil. Reflexos importantes, inclusive na luta pela democracia, pela defesa do Estado de Direito, né? E também uma vitória do Trump pode dar uma vitaminada na extrema-direita brasileira, junto com a extrema-direita no mundo inteiro. Vamos falar sobre isso a partir de agora, então, que é um assunto importante também. 78 milhões já votaram, democratas são maioria, e Trump tenta mobilizar a base. Lá nos Estados Unidos, existe o voto antecipado, pelo correio, por algumas caixas de coleta, que você vai na sessão eleitoral, pega a cédula, preenche em casa com seus dados todos e coloca lá nessas caixas de coleta ou leva no correio. E essa eleição antecipada começa bastante tempo antes, 3, 4 semanas antes do dia da eleição propriamente dito. Então, 78 milhões de pessoas já se anteciparam para não pegar fila, para não ter confusão, porque estão esperando confusão no dia da eleição dos Estados Unidos. Então, boa parte, uma parte considerável dos eleitores americanos já votou. A maior parte desses que já votaram são democratas, ou seja, votos na Kamala Harris. E aí o Trump está tentando, galera, vamos votar, vamos correr, porque senão a gente se lasca, né? E aí, a eleição amanhã é numa terça-feira, por razões históricas a eleição nos Estados Unidos é numa terça-feira. Então, já saíram as últimas pesquisas antes da eleição presidencial e elas mostram um cenário incerto. Kamala Harris e Donald Trump empatam no voto popular e nos estados pêndulo, indicando que disputa será voto a voto. Sim, vai ser apertadíssima, muito apertada como foi a última eleição. Não se espere nada diferente disso. E aí, aqueles tais dos estados pêndulo, que são 7 estados, é que vão definir. Os Estados Unidos têm 50 estados. 43 estados, ou vota só nos democratas, ou vota só nos republicanos. É favas contadas, todo mundo já sabe. Ó, o estado de Nova York vota sempre nos democratas. O estado do Texas vota sempre nos republicanos. Isso é comum, já é sabido. Mas tem 7 estados que variam, que eles não são apaixonados nem por democratas, nem por republicanos. Depende de como está o país, de como é que está a situação da economia, eles podem votar num ou no outro. Que estados são esses? Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Esses estados são chamados estados pêndulo, porque depende quem ganhar nesses estados ganha a eleição, já que nos outros estados a eleição já está definida, já tem em quem eles vão votar. Isso já é sabido com muita antecedência. O agregador geral de pesquisas do jornal New York Times mostra que Kamala Harris tem 49% das intenções de voto contra 48% de Trump. O que é um agregador de pesquisas? É um sistema que pega os resultados de várias pesquisas que são realizadas, calcula uma média, e essa média é calculada conforme a credibilidade do instituto, no nível de acerto em eleições anteriores. Então tem os institutos que são de nível A, de nível B, de nível C. O instituto de nível A vale mais pontos, o de nível B um pouco menos, e assim sucessivamente. Isso tudo é calibrado e gera uma média do resultado das pesquisas, que é esse agregado de pesquisas. Então, a gente tem aqui Kamala Harris 1 ponto percentual só à frente do Trump. Levando-se em consideração a margem de erro, eles estão sendo considerados empatados. ABC News, Kamala 49, 46 de Trump, é outra pesquisa. NBC News, os dois candidatos estão empatados com 49% dos votos. CNN SRRS, ambos estão com 47%, empatadíssimos. O projeto 538, que agrega levantamentos eleitorais nos Estados Unidos, aponta para um cenário em que Kamala tem 48% dos votos, enquanto Trump aparece com 46,9%. Também ali 1,1% só de diferença entre eles. Nos estados pêndulo, a situação também está bem apertada, está difícil de saber quem vai ganhar a eleição. O que diz essa última pesquisa do New York Times, que é uma das mais importantes? A pesquisa em parceria com a Siena College mostrou Kamala numericamente à frente por uma pequena margem em Nevada, que é um dos estados pêndulo, 49 a 46, Carolina do Norte, 48 a 46, Wisconsin, 49 a 47 e Geórgia, 48 a 47. Então, dos 7 estados decisivos, a pesquisa de hoje do New York Times mostra que a Kamala está na frente em 4 desses estados.
mas todos eles dentro do limite da margem de erro, ou seja, muito apertado. Trump lidera no Arizona, 49-45. Na Pensilvânia e no Michigan estão totalmente empatados. 48-48 na Pensilvânia, 47-47 no Michigan. Detalhe, na Pensilvânia moram 500 mil, meio milhão de porto-riquenhos, e esses porto-riquenhos estão meio putos com o Trump por conta das piadas, das grosserias, das piadas racistas que foram feitas num comício do Trump envolvendo Porto Rico. Um comediante falou que Porto Rico era uma ilha de lixo. Os porto-riquenhos são uma comunidade gigante dentro dos Estados Unidos, estão muito magoados com isso, e muitos já disseram que não vão votar no Trump. Então, num estado decisivo, que é a Pensilvânia, essa pequena diferença de uma parcela dos porto-riquenhos resolver não votar no Trump pode ser suficiente para ele perder a eleição. Mas também está tudo extremamente apertado. E quais são os perigos do Trump? Principal, né? Ele não aceitar o resultado da eleição e fazer aquela confusão que ele já tinha feito lá no 6 de janeiro deles, que foi imitado aqui no Brasil pelos nossos golpistas do 8 de janeiro. Revista Time diz que Trump pode anunciar vitória antes da hora e rejeitar recursos se perder. Esse é um medo da imprensa americana, de ele anunciar numa rede social, ainda antes de terminar a apuração, ganhei. E aí faz o povo dele vibrar, e aí depois, quando anunciar uma eventual derrota, aí todo mundo fica inconformado, vai querer quebrar tudo, não vai aceitar o resultado da eleição. Então ele já cria um fato, ao anunciar que ganhou, mesmo antes de ganhar, para insuflar os apoiadores dele a não aceitar o resultado da eleição. Possível volta de Trump à Casa Branca deixa o Brasil em estado de apreensão. Sim, por quê? Trump eleito significa Elon Musk no poder, significa um endurecimento maior contra a Venezuela, significa que ele pode querer favorecer a extrema-direita no mundo inteiro, e aí, se ele quiser fazer isso, ele vai fazer verdadeiras cruzadas contra governos progressistas na América Latina, que é meio que o quintal dos Estados Unidos. Então ele pode, como o governo brasileiro é um governo progressista, ele pode resolver enfrentar o governo brasileiro, criar dificuldades para o governo brasileiro para favorecer a extrema-direita. Tem gente falando, inclusive, que o Trump poderia fazer isso para favorecer uma eventual anistia do Bolsonaro, o que eu duvido muito, né? Mas isso também é levado em consideração. O governo brasileiro está apreensivo, porque uma eleição do Donald Trump pode fortalecer a extrema-direita no mundo inteiro e empoderar o Elon Musk, que já faz do Twitter aquela máquina nojenta de espalhar mentiras, que virou a rede social dele. Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. O Lula deu uma entrevista, foi perguntado para quem ele estava torcendo nas eleições, e aí ele resolveu falar que estava torcendo para a Câmara por conta da defesa da democracia, e que o Trump era um perigo, inclusive ele falou isso, que é uma espécie de nazismo, mas com outra cara. Enfim, uma fala que não acrescenta nada, né? Por quê? Porque quem ganhar o Lula vai ter que lidar com quem ganhar, seja Trump, seja Câmara. Então, a declaração do Lula não vai garantir um voto a mais para o candidato que ele apoia, porque ele é o presidente do Brasil, não é dos Estados Unidos. Então, na verdade, é o tipo de fala que só serve para arrumar encrenca. Não serve para nada de útil. Não precisava. Foi desnecessário, tem que dizer isso. Mas, enfim, Lula não se furta de dar as opiniões dele, né? E aí, muitas vezes cria esse tipo de situação. Se Trump diz querer ser ditador, temos que levar a sério, afirma Anne Applebaum. Pesquisadora americana que estudou autoritarismo, critica a relação do Brasil com Nicolás Maduro e Vladimir Putin. Ela foi entrevistada pela Folha de São Paulo, falou sobre vários aspectos, inclusive sobre a relação que o Brasil tinha com a Venezuela e tal, que tinha, né, que não tem mais. E aí ela faz uma observação a respeito do Donald Trump, que é o seguinte: o Donald Trump já declarou que gostaria de ser um ditador. Então é melhor acreditar, né? É melhor não dar esse mole e entregar o governo americano nas mãos dele, porque esse cara é um perigo, porque ele se comporta como um fascista e ele fala coisas fascistas. Então, convém acreditar. A gente tem um exemplo aqui do Bolsonaro, que prometeu fazer todo tipo de barbaridade no governo, ganhou a eleição, foi lá e fez o quê? Todo tipo de barbaridade. Ele prometeu e cumpriu, quase destruiu o Brasil. E o Trump está prometendo fazer mais ou menos a mesma coisa, então a gente não tem motivo para duvidar do Trump, porque a gente sabe do que ele é capaz. É isso que está dizendo a pesquisadora. 2/3 dos eleitores dos Estados Unidos acreditam que Trump não aceitará a eventual derrota para a Câmara. Dentro dessa história de que ele pode anunciar a vitória antes da hora, também há uma certeza de 2/3 dos americanos que, se a Kamala Harris ganhar a eleição, o Trump vai fazer igualzinho ou pior do que ele fez lá em 2020, no 6 de janeiro. É perigo de os Estados Unidos entrar em conflitos sérios se o Donald Trump perder a eleição e não aceitar o resultado das eleições. Isso, inclusive, é aquilo que a maioria acredita. Os democratas acreditam nisso e os republicanos acreditam nisso.
o que é uma tristeza, uma dificuldade. Tanto é verdade, campanha de Trump sugere questionar resultado e temor de violência aumenta. O próprio Trump tem falado, tem saído da boquinha dele nos comícios, que se ele não ganhar a eleição é fraude. Você lembra desse discurso em algum lugar? Não? É estranho esse discurso? Se eu não ganhar é porque teve fraude? Então, exatamente, é a estratégia usada pela extrema-direita no mundo inteiro de questionar as eleições quando eles não ganham e não questionar, não abrir a boca quando eles ganham a eleição. E é assim que, mais uma vez, deve acontecer nos Estados Unidos se o Trump não ganhar a eleição. E vai ser assim, a democracia americana vai ficar muito abalada, vai tremer na base. Vamos ver se vai suportar, que 2020 quase não suportou. Agora, então, com mais gente raivosa sendo muito mais incentivada pelas redes sociais, principalmente a rede do Elon Musk, tudo pode acontecer. E os Estados Unidos estão numa tensão permanente. Eleições nos Estados Unidos. Guarda Nacional está de prontidão para possíveis tumultos. Pelo menos 3 urnas foram danificadas após serem incendiadas em Washington e no Oregon. Sim, essas caixas de coleta de voto foram incendiadas em 3 locais dos Estados Unidos para destruir os votos. E aí o bombeiro teve que correr lá para acudir, conseguiu salvar uma quantidade de votos, mas não todas. Mas enfim, já há sinais de uma possível violência que pode virar uma onda nos Estados Unidos caso o Donald Trump não vença as eleições. E assim, tudo é possível, né? Apertado, as pesquisas estão mostrando uma situação absolutamente, quase que rigorosamente igual, a distância está dentro da margem de erro, e já faz bastante tempo que está nessa situação. Então, assim, a gente vai ver estado em que a diferença de um para o outro vai ser de 2, 3 mil votos, num estado inteiro. E isso vai definir o total de delegados que aquele candidato vai ter naquele estado, porque a eleição americana é isso, não é voto popular. Um candidato que tem menos voto pode ganhar a eleição americana. Por quê? Porque cada estado tem um número X de delegados, mais ou menos próximo do número de deputados. E aí, quem ganha a eleição naquele estado leva todos os votos daquele estado. Alguns estados são mais populosos, têm mais delegados, outros estados menos populosos têm menos delegados. E aí o que pode acontecer? O candidato ganhar nos estados certos, que tem mais delegados, mas mesmo que na soma do país inteiro ele tenha menos votos, ele consegue acumular mais delegados porque venceu naqueles estados decisivos e acabar ganhando a eleição. Há muito tempo, inclusive, já tem 4 eleições americanas que os democratas ganham todas em número de votos, mas mesmo assim os republicanos também governaram nesse período porque ganharam no colégio eleitoral, apesar de terem sido menos votados no país inteiro. Donald Trump, inclusive, ganhou a eleição da Hillary Clinton com 3 milhões de votos a menos do que ela, mas com vitórias em alguns estados-chave dos Estados Unidos. George Bush também perdeu a eleição no voto popular e foi eleito no colégio eleitoral. Então a situação da eleição americana está muito indefinida. E isso tem impacto diretamente no Brasil, na relação do Brasil com os Estados Unidos, nas relações comerciais, nas relações políticas, inclusive no avanço ou não da extrema-direita no mundo, incluindo aí o Brasil. Bolsonaro até gravou um vídeo de apoio ao Trump, imaginando que isso vai gerar algum voto. Enfim, não vou mostrar o vídeo aqui porque eu não vou dar essa moral para ele. Mas é isso, espero que você tenha entendido. Esses foram os destaques de hoje. Eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, de comentar aqui, que o seu engajamento faz esse vídeo aparecer para mais pessoas. Eu volto a qualquer momento com outras notícias, vou acompanhar de perto. Amanhã a gente fala sobre a eleição americana de novo. Vamos acompanhar o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Um abração para você e tchau.